Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Primeiros segundinhos desse domingão abençoado. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative o sininho, envie esse vídeo a outras pessoas. Tá bom? Vamos dar continuidade então à Primeira Reis, a partir do capítulo 12. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa semana abençoada que o Senhor deu. Eu agradeço por essa semana que se inicia. Pai Santo, em nome de Jesus, eu reconheço, Pai, que sou absolutamente dependente do Senhor. Abençoa, Pai, essa reunião. Abençoa, Pai, que possamos aprender, que os irmãos possam aprender. Em nome de Jesus, mais da Tua palavra, mais com o exemplo dos nossos irmãos do passado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se mostrar forte na vida de cada um e se revelar. Pai, em nome de Jesus, que nós não fiquemos confundidos, que nós não fiquemos iludidos, Pai, com aquilo que não é Teu, iludidos com conceitos, com coisas que nós tantas vezes nos permitimos ter de modo errado. Pai, em nome de Jesus, que a Tua luz possa brilhar no nosso espírito, na nossa mente. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Todo adoecimento, toda dificuldade, tudo que não é Teu, Pai, que está atrapalhando os irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor possa limpar, que o Senhor possa abençoar nessa manhã. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, terminamos então falando sobre Salomão e o fim dos seus dias. E Salomão, nós vimos o quanto ele foi um homem abençoado, o quanto ele foi um homem rico, poderoso, sábio. E nós vimos também que, infelizmente, ele decide agir mal, se entregando à idolatria por causa do seu amor às suas paixões, às mulheres que não eram do povo de Israel. Vamos dar continuidade. Eu deixei uma suspensezinha na aula passada sobre o seu sucessor, que será Jeroboão. Hoje nós vamos falar sobre Jeroboão. Será que Jeroboão fez um bom reinado? Ou será que ele, à semelhança de tantos outros, agiu mal diante do Senhor? Vamos ver como foi isso? Simbora. Nós temos então 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler dos versos 1 a 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, relembrando um pedacinho da nossa aula anterior, nós vimos que Deus disse, através de Aías, a Jeroboão, que ele seria o novo rei. Salomão, aí eu disse também que Salomão termina os seus dias perseguindo a Jeroboão, que seria o novo rei, tentando eliminá-lo, ou seja, tentando fazer uma espécie de atalho contra o que Deus já havia decretado. Não é? Certo. Então, aconteceu, Salomão faleceu, e o filho de Salomão seria ungido rei, Roboão. Nós temos Jeroboão, o qual Deus, através de Aías, disse que ele receberia
10 tribos de Israel e ficaria apenas uma com Salomão. Lembra disso? Se não se lembra, volte lá, por favor. E nós temos Roboão. Roboão é filho legítimo de Salomão. Então ele assumiria o trono. O povo se reúne para poder fazer Roboão rei. Normal, rei de todo Israel. Então, Jeroboão, que fugiu de Salomão, devido à perseguição de Salomão, né, que queria eliminá-lo, que estava no Egito, volta. E junto com o povo de Israel, vai falar com Roboão. Então ele fala, o povo fala, Roboão, olha, o seu pai nos escravizou, o seu pai colocou um peso enorme sobre nós, de impostos e de tantas coisas. Olha como Salomão terminou a sua vida. Precisando para fazer templos, fazer tantas coisas que ele fez para outros deuses, apertando, pesando, dificultando a vida do seu próprio povo. Ele começa pesado e negociando com o povo de fora, filisteus, amonitas e tanta gente. Irão, não é? E ele termina os seus dias colocando um peso enorme de impostos e de escravidão e de servidão no seu próprio povo. Isso precisa nos ensinar alguma coisa, irmãos. Vamos lá. Então o povo fala, olha, Roboão, tira um pouco o peso sobre nós, que está sobre nós, que o seu pai colocou, que nós te serviremos. Aí Roboão diz o seguinte, olha, tá bom, eu vou tirar algum conselho e vocês voltem daqui 3 dias. Roboão vai tirar conselho com os anciões. Com os anciãos. Com os anciãos do povo de Israel. Então os anciãos aconselham a Roboão assim. Eu tô meio variado, irmãos, tem uma música alta aqui do meu lado, acredita? A pessoa amanheceu animada, né? É um Legião Urbana, assim, mas vamos lá, né? Então tira conselho com os velhos. E os velhos falam, olha, Roboão, pega leve, tira um pouco o peso do povo, que ele vai te servir, você vai ser amado pelo povo. Aí o que Roboão faz também? Roboão vai até os jovens, aqueles que cresceram com ele, que foram seus amigos de infância, para tirar uma ideia para ver o que fazer com respeito ao povo. Então, o que esses jovens que cresceram ali na corte de Salomão falam para Roboão? Fala assim, Roboão, o negócio é o seguinte, você vai falar assim, o meu dedo é mais pesado do que, o meu dedo mínimo é mais pesado do que a cintura do meu pai. Eu vou aumentar as cargas de impostos e vou subjugá-los à servidão ainda mais. Então aqui nós temos dois aconselhamentos, né? Nós temos o aconselhamento dos velhos e dos jovens. Qual foi o que Roboão decidiu acatar? Dos jovens. Acertou. Então, quando o povo de Israel chega, todos os representantes do povo de Israel que fazem Roboão rei, chega e fala com ele, ele fala essas palavras que os seus conselheiros jovens as palavras que disseram a ele. Aí ele fala, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso, é mais pesado do que a cintura do meu pai. Eu vou colocar vocês debaixo de servidão e tal. Jeroboão ali no meio. O que o povo faz? O povo vai embora e fala assim, Davi, cuida do que é teu. É muito interessante essa questão da filiação, né? É isso que o povo fala. Nós não temos mais parte com Davi. Davi, cuida do que é teu.
Israel, essas coisas todas, é coisa sua. Então, já é o neto de Davi, mas eles associam ao Davi. Devido às promessas, devido às palavras, devido à geração de Davi, que sempre reinaria sobre Israel, o trono de Davi não acabaria, mas o povo olha para essa situação e fala assim, não, isso tá maluco, isso tá louco. Tô fora, tô indo embora. E vai embora. Licença. A música aqui tá show. Vamos lá. O povo vai embora. O que Roboão faz? Roboão envia ao povo Adorão. Ajunta uma turminha e manda com Adorão. Quem era esse Adorão? Esse Adorão era o homem que estava sobre os servos, sobre os escravos do povo de Israel mesmo. Salomão escravizou o povo de Israel mesmo. O seu próprio povo, ele se torna assim, coloca debaixo de um jugo pesadíssimo de servidão. E coloca Adorão sobre eles. E Adorão vai lá falar pro povo, vai ameaçar o povo de que Roboão vai negociar, para resumir a conversa. Vai negociar com o povo. Chegando lá, o povo, essas tribos todas, não quer nem saber o que Adorão tá falando. Romperam mesmo com a descendência de Davi, romperam com o reinado e apedrejaram a Adorão. Assim, a fúria de Roboão se acende. Então Roboão organiza os seus exércitos. Ele organizou só de Judá cerca de 180 mil homens para poder colocar o povo de Israel debaixo da servidão à marra, na força. Roboão faz isso. No meio, quando ele está para sair da peleja, vem um profeta a Roboão, chamado Samaías, e fala: Roboão, olha, Deus mandou dizer para você não fazer isso. Então Roboão atende. Nesse interim, Jeroboão, 10 tribos decidem que Jeroboão seria o rei, acatando a profecia de Aías, que nós vimos anteriormente. Então 10 tribos tornam Jeroboão rei. E Roboão fica lá com a sua uma tribo, e Jeroboão se torna rei das outras de 10 tribos. Licença. Jeroboão, então, sabe, até aqui, irmãos, essas histórias precisam nos ensinar. Salomão decidiu perverter o caminho de Deus. E quando Deus o chama ao arrependimento, ao invés dele se arrepender, ele dobra a aposta, tentando eliminar a vida de Deus, a profecia que Deus havia dado. Nós vemos, devido aos erros dele, foi absolutamente errado. Deus disse o que aconteceria, e ele, ao invés de se humilhar, ele decide ir contra a vontade de Deus e tentar resolver pela força do seu próprio braço contra o próprio Deus, eliminando Jeroboão. Então nós vimos aqui esse filho de Salomão, que é Roboão. Roboão age inteiramente mal. Como pode Salomão não ter educado esses filhos? Que se ele teve 1000 mulheres, filhos, eu nem imagino quanto eles teve, né? Mas ele não educou essas crianças de modo correto, e ainda que ele tivesse educado dentro de princípios corretos, essas pessoas, esses filhos o viram agindo totalmente de maneira errada, loucamente. E aí nós temos Roboão
A Bíblia sempre manda falar com os velhos, Roboão vai falar com os jovens, com seus amiguinhos. Irmãos, os seus amiguinhos, eles vão dar problema para você, eles vão te colocar em fria. Muito cuidado. Esteja atento às pessoas que são mais velhas. E eu não estou falando aqui no âmbito meramente natural. Eu estou falando aqui no âmbito espiritual. Pessoas que de fato estão ali para o seu bem, para o bem da sua família. Eles vão dizer coisas que você não gosta. É claro que vai dizer. Mas os seus amiguinhos que cresceram com você, assim como Roboão fez, como fizeram a Roboão, ele irá associar com você. Nossa, é isso mesmo, é muito legal, vamos que vamos e tal. Então, irmão, sejamos cuidadosos, precisamos aprender. Tá bom? Jeroboão, então, edifica a Siquém, em Siquém. Ele faz o seu palácio lá, a sua casa lá, e passa a morar em Siquém. Passado algum tempo, o povo vai oferecer sacrifício e precisa ir a Jerusalém para oferecer sacrifício. Não é? O templo de Salomão, o templo onde Deus habita, é em Jerusalém. O que Jeroboão faz? Ele teme que o coração do povo possa se debandar para o lado de Roboão. Temendo isso, o que ele faz? Constrói outros templos e coloca dentro desses templos bezerros de ouro. Então ele faz 2 bezerros de ouro e coloca em lugares estratégicos dentro do reino, dentro dessas 10 tribos, para que o povo possa ir e oferecer sacrifício o que ele declara ser aos deuses que os tiraram do Egito. Então ele começa a declarar que aqueles bois de ouro são os deuses que retiraram o povo do Egito. Olha que coisa incrível que Jeroboão está fazendo. E por que ele está fazendo isso, irmãos? Porque ele temeu o povo. E mais, como os levitas são da tribo de Levi, mas ele deveriam ser levita para servir no templo, ele começa a chamar pessoas que não são da tribo de Levi para servir nesses templos que ele constrói. Então ele chama qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tivesse interesse em ser sacerdote, ele colocava como sacerdote. A Bíblia vai relatar isso. Então já não havia critério mais de uma determinada tribo, de um determinado povo. Isso por quê? Medo de perder o seu posto. Irmãos, vamos lá. Jeroboão foi colocado nesse lugar por Deus, não foi isso? Agora, na força do seu próprio braço, ele quer manter o seu posto. Então ele observa, segundo a sua própria ótica, a sua própria lógica, e pensa, olha, se o povo for para lá, eles vão agir mal e vão ficar do lado de Roboão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um atalho, agora que eu já estou colocado nessa posição, agora eu vou defender minha posição nos termos que eu acredito. Então ele começa a afrontar, a confrontar a Deus. Sabe, irmãos, tenhamos muito cuidado com isso, porque a autoridade pertence a Deus. O cargo pertence a Deus. Onde você está, foi Deus que te colocou. Então, não tema perder este cargo. Se Deus te deu, ótimo. E se Ele tirar? Ótimo também. Fique, sabe, como diz escreveu as Institutas lá, Calvino.
Ele fala assim, tudo que Deus te der, pegue com a mão muito leve. Pegue assim, segura o que Deus está te dando de modo muito leve. Porque se você se agarrar e Deus decidir tirar de você, ele vai arrancar uma banda de você. Então ele fala, tudo que Deus te deu, te entregou, bem de leve, porque não te pertence, pertence a ele. E Jeroboão, agora, montado nessas 10 tribos, né? Agora eu tô bem. Ele queria manter-se por si mesmo. Então, irmãos, seja o seu relacionamento, seja o emprego que você tem, seja o estudo, seja a posição social que você conquistou, né? Que Deus tenha te colocado, sabe? Não busque estratégias diabólicas, mundanas para se manter nessa posição. Não façamos isso. A mesma coisa que Salomão fez. Salomão queria que o reino permanecesse com os seus descendentes. O que ele fez? Ele usa uma estratégia dele para arrebentar, para destruir com o plano de Deus. Jeroboão está fazendo. Roboão fez do mesmo jeito. Jeroboão do mesmo jeito. Agora que eu estou montado aqui, agora eu vou agir do jeito que eu acho que é importante. É um jeito diabólico, é um jeito errado, mas é o jeito que vai me garantir maior tempo na posição em que eu estou. Então, irmãos, muito cuidado, tenhamos cuidado. Eles estão lá fazendo o ritual e vem um profeta de Judá, da tribo onde Roboão está, né? E vê Deus manda ele lá, e ele vê toda aquela loucura que está acontecendo. Então Deus manda dizer, contra o altar de Jeroboão nascerá de Davi Josias, e ele irá destruir todos esses bois, e irá eliminar os seus sacerdotes aqui nas grelhas do templo. Então Jeroboão está ali e, muito indignado, levanta o seu braço e fala, prendam-o. Quando ele levanta o braço, a mão dele trava. E ele não consegue mais abaixar o braço. E aí, rompe uma parte do templo e sobe cinzas por causa da palavra do profeta. E o que acontece? Imediatamente, Jeroboão começa a falar, pelo amor de Deus, peça ao seu Deus que me devolva o movimento do braço. Me devolva o movimento do braço, me perdoa e tal. Irmãos, não é parecido com a gente às vezes? A gente faz coisa errada, a gente sabe que está no caminho errado, a gente decide trilhar aquele caminho, a gente oferece o que nós temos de melhor a outros deuses, como luxúria, ganância, vaidade, tantas coisas, não é? Nós oferecemos o nosso de melhor. O que eu tenho de melhor, eu vou oferecer a Deus a vaidade. Eu quero ser bonitão. Todo o meu tempo será gasto com a deusa vaidade. Eu quero ser lindo. Eu quero que as pessoas me vejam em todos os detalhes. É o carro X, é o celular não sei o que, é o cabelo muito tal. E eu gasto todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, me ofereço por completo a essa deusa vaidade, por exemplo. E aí vem um profeta, vem Deus e fala, olha, tá no caminho errado e isso não existe, isso vai te destruir. Então nós
perdemos a movimentação que nós tínhamos, e aí nós corremos para Deus. Deus, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, profeta, alguém ora para mim. Pelo amor de Deus, alguém ora para mim porque tá dando ruim, tô perdendo o casamento, alguém ora para mim porque eu tô perdendo a finança, alguém ora para mim porque o Deus que eu estou adorando não supre mais a minha necessidade. Alguém ora por mim, alguém me ajuda. Irmãos, que nós sejamos cuidadosos, porque não podemos cair nesse tipo de coisa. Mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. O Deus que eu entrego a minha vida é aos prazeres. Eu danço, eu como, eu bebo, eu viajo, E o que Deus mandou você fazer, você faz? Não, eu não tenho tempo para isso. Esses deuses irão te deixar na mão mesmo, assim como deixou a Jeroboão. Então ele perde o movimento do braço e fala, pede ao profeta, pelo amor de Deus. E aí, o profeta ora a Deus, a coisa dá certo, ele volta com o movimento do seu braço. Licença. E imediatamente, ele convida aquele profeta para estar com ele, para comer com ele, para andar no caminho com ele, para poder... Qual será o interesse de Jeroboão com esse profeta do seu lado, né? Mas o profeta diz o seguinte, mais lição para nós, irmãos. O profeta disse o seguinte, eu não vou comer com você. Deus me mandou vir aqui dizer isso e eu não vou me assentar com você, eu não vou me juntar com você. Não seria o momento desse profeta crescer, se tornar assim show? Não seria o momento? Porque agora ele está do lado do rei das 10 tribos. Deus o exaltou, não foi isso? Então esse rei que vive de maneira toda torta, agora tem o convite desse rei para estar com ele, para comer com ele, para viver com ele, para oferecer sacrifício através dele. Então você fala, gente, isso é uma grande vitória. O que Deus fala para o profeta? Profeta, é o seguinte, você vai lá, vai dizer isso, vai bagunçar com o negócio todo lá, mas não é para você comer lá, não é para você ficar lá. Tudo que Jeroboão estava fazendo, irmãos, era maldito. Era contrário à vontade de Deus. Por isso, não é correto que esse profeta se alie a Jeroboão. Então, Então o profeta, Deus mandou dizer que não era para o profeta nem voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Então Jeroboão, desculpa, tô tossindo também. Então o profeta fez um outro caminho e foi, não comeu, não se sentou, não se aliou, nada, fez um caminho e foi embora. Totalmente longe daquele rei. Eu vou falar sobre o profeta velho, para os irmãos terem noção do que acontece. Tinha um profeta velho, nós temos pouquíssimo tempo aqui, né? Morava em Betel um profeta velho, e de fato ele era profeta. E Jeroboão o convence de ir atrás de... Ele decide ir atrás desse profeta. E o profeta velho o alcança. Então o profeta velho fala, olha, voltemos para minha casa e eu vou ser hospitaleiro com você, eu vou te ajudar, eu vou te servir. E o profeta, que havia falado contra Jeroboão, responde, olha, eu não posso fazer isso, Deus me proibiu de fazer. Então esse profeta velho fala assim, não, Deus está me dizendo que é para você ir.
Então, Deus mudou de ideia no meio do caminho, né? Esse profeta que falou contra Jeroboão vai até a casa desse profeta velho. Só porque esse profeta velho estava mentindo. Chegando ali, ele se senta à mesa, vai comer e vai conversar com esse profeta velho. E então Deus toma esse profeta velho e fala a esse profeta novo, mais jovem, né? Que falou contra Jeroboão: você me desobedeceu e você irá morrer. Então, resumindo a história para a gente terminar aqui, porque não é tão assim importante a gente pegar os próximos pontos depois. Então, ele sai da casa e aparece um leão e elimina esse profeta novo. O profeta velho fica sabendo do que aconteceu e aí o profeta velho entra em desespero. Porque, de fato, a profecia que o profeta levou a Jeroboão iria se cumprir. Por quê? Porque o profeta mais jovem disse a ele: olha, Deus me disse que eu morreria se eu comesse fora. Deus me disse que eu morreria se eu voltasse e me aliasse com alguém daquela turma. Então o profeta mentiu, ele foi. Deus toma o profeta velho e o profeta velho fala: olha, você vai morrer. E de fato ele morre. Então, semana que vem a gente avança, em nome de Jesus. Irmãos, fiquemos atentos, oremos. A Bíblia nos diz que tudo que foi escrito, o apóstolo Paulo nos diz, tudo que foi escrito para exemplo nosso, Veja como que está acontecendo e se exemplifique, aprenda, tá bom? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o almoço de cada um. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada família. Abençoa nossa reunião à noite. Fale aos corações, revele-se a nós. Pai, derrama água viva sobre os nossos corações, a nossa mente, sobre os nossos afazeres. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Pai, reina sobre nós, manifeste-se a nós, revele-se a nós. Somos tão carentes disso, Pai. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado e até a noite.